Bem-vindo a mais um episódio do FegmaCast, o podcast onde empresários de verdade contam os bastidores, o que tem feito, o que tem dado certo, o que faz de errado e como aprende com esses erros. E mais uma vez aqui, minha host. Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente está trazendo uma pessoa que participa da nossa vida faz um tempo na parte do empreendedorismo. Trouxe aqui para vocês o Igor. É uma pessoa bem de referência aí numa parte de processos. A maior referência do país, A maior tá? referência do país pra gente aí, referente ao processo. Então, com vocês aí o Igor. Igor, fala um pouquinho quem é o Igor, conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Show! Fala, Fernando, Ellen, que prazer estar aqui com vocês. Podcast assim... Como que é que você estava falando PDM, é o podcast do nada. Eu tava passando aqui na rua, ele chama, vem fazer um podcast aqui, vamos embora. Vem participar que é você, cara. Você é a referência de processo no país, tem que ser você, vem. Legal, show. Meu nome é Igor Lima, eu sou empresário, sou o CEO da empresa Potencialize Resultados e tenho outra empresa também chamada SEC, Soluções de Experiência do Cliente. O meu foco é otimizar processos nas empresas contábeis de todo o Brasil. A gente está aí atuando há mais de 5 anos no mercado contábil. A gente já atendeu mais de 300 escritórios de contabilidade em todo o Brasil, de diversos tamanhos, de diversos estados. Já tem 2 estados ainda que a gente não atuou ainda. Se você é do Acre e você é de Roraima, não perca a oportunidade, vem para Potencialize, que só falta vocês dos 2 estados aí para a gente atingir o Brasil inteiro. Bora, pessoal, procurar o Igor. Você está assistindo aí. E hoje, como o Fernando falou, eu sou uma referência em processos contábeis de todo o Brasil, né? Eu sou também sócio do Fire Club, do Energy Club, do Star, o grupo do Johnny Martin, junto com o Fernando e a Ellen. E a gente já se conhece há longa data aí, né? De outras mentorias, né? Outras mentorias aí. Ô Igor, eu queria começar te perguntando qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo da Potencialize, que não era Potencialize, né? Isso. Cara, o maior desafio foi se tornar conhecido, tá? O maior desafio, na verdade, de todo empreendedor é o seguinte, e principalmente na minha área, é uma coisa nova, né? Então, assim, quando se fala de mapeamento de processos, há 5 anos atrás, já tinha escritórios que precisavam, mas era uma coisa nova que eu precisaria vender muito de uma forma consultiva, convencer o cara de que o cara precisava daquilo ali, né? É diferente de contabilidade. Quando você vende contabilidade é uma coisa obrigatória, tá? Você entrega a contabilidade, é isso aqui que você vai receber e todo mundo já sabe. Conformidades ali. As conformidades e tal. Só que quando eu vou para uma consultoria, que eu entrego algo mais personalizado, eu preciso explicar detalhadamente o que eu faço, o que eu entrego e convencer que aquilo ali é importante para ele e que vai gerar resultado. Então, no início era o quê? A gente estava com um facão, com um mato do tamanho do mundo e vamos desbravar isso aqui. E para ter clientes, a gente foi na prospecção ali ativa. E foi muito trabalho, sim. Muito trabalho para a gente conseguir alguns clientes, fechar alguns contratos. No início foi bem doloroso e bem trabalhoso essa parte do comercial, né? Que desde sempre, a gente sempre começou com um comercial. Eu nunca comecei só eu, assim, eu já tenho alguns clientes, eu fazia parte comercial, mas logo com 3, 4 meses depois, a gente trouxe um comercial para a nossa equipe, porque a gente já entendia que precisaria de um comercial. Então, foi uma parte muito difícil, porque ele precisou desbravar muito na mão, né? É porque o contador, ele é muito conservador, né? Então, é difícil ele abrir mão e entender que realmente ele tem uma dificuldade. Exato. Tudo que a gente faz, por exemplo, no escritório na Fegma, baseado no que está na minha cabeça. E aí o Igor bate muito nessa questão que na sua cabeça não faz sentido, não é processo. Não multiplica, né? Porque você não consegue multiplicar isso muito rápido, né? Exato. E como que é isso para você, para convencer o contador e mostrar para ele que ele precisa do seu serviço? Eu acho que é isso que você acabou de falar, né? Exatamente. A gente passou muito tempo tentando convencer o escritório de que ele precisaria de processos para poder escalar, para poder vender mais, para poder vender melhor.
E assim, de certa forma, hoje a gente está num cenário que eu não preciso mais convencer as empresas e os contadores, principalmente, que eles precisam de processo. Porque naquela época, 5 anos atrás, assim, na verdade é uns 6 anos atrás, iniciou uma pegada muito forte de marketing e vendas para a contabilidade. Então o pessoal começou a engajar muito, vamos crescer, vamos vender, vamos trazer cliente. Chega num momento que o quê? Trouxe muito cliente desorganizado. Então nesse momento é o momento que o pessoal está querendo se organizar. Vamos olhar para processo. E aí, por ter começado lá atrás, por ter também pego alguns clientes bem importantes na nossa carteira, esses clientes começaram a indicar. E aí a gente começou a se tornar mais conhecido. A gente se tornou conhecido para se tornar reconhecido no nosso meio, né? Então, hoje a gente está numa fase de que as empresas, como um todo, não falo só escritório de contabilidade, eles estão precisando se organizar melhor, reduzir custo, automatizar. A gente está numa era de automação, de inteligência artificial. Então, a necessidade do mercado se volta para isso atualmente, né? Eu ia até te perguntar, porque você é bem conhecido no ambiente de contábil. Escritório contábil, mas você atende outro ramo também? Você está abrindo esse leque? O que acontece? Eu sempre defendo o posicionamento de contadores, empresários. Você tem que se posicionar. Não significa que você vá especificamente atender somente um segmento. Eu sou posicionado para escritório de contabilidade porque eu sou formado em contabilidade. Eu atendia, maior parte da minha carteira são contabilidades, mas a gente faz também projetos para outros mercados. Inclusive, escritório de advocacia já vieram consultar a gente por trabalhos feitos em contabilidades, que a gente conseguiu fazer um mapeamento de processo lá dentro de um escritório de advocacia, melhorar atendimento, melhorar processo. A gente tem um cliente que ele é contador e advogado, ele tem um escritório de contabilidade e tem outro de advocacia. Então ele gostou do trabalho que a gente fez na contabilidade e levou para o escritório de advocacia dele. Então a gente consegue atender outros nichos. Mas meu posicionamento é para contabilidade. Eu falo com o contador, né? E eu defendo muito isso, tanto na minha mentoria, para os meus mentorados. Você tem que ser um contador posicionado. Se você for generalista, atender todo tipo de cliente, você vai ocasionar diversos problemas dentro da operação, como despadronização dos processos. Você não tem como padronizar o processo para uma clínica médica, para um supermercado, para um posto de combustível, para uma igreja. Você não tem como padronizar, atender todo mundo da mesma forma se você atende vários segmentos. Cada segmento é uma necessidade diferente. Então, se você se posiciona ali para um segmento, você se torna o quê? Especialista naquele mercado e mais consultivo para o cliente. E vira referência, né? E vira referência e autoridade nesse segmento. E aí você acaba mudando e mapeando os processos no seu cliente para o seu processo ficar mais fluido, né? Fica mais automático, fica mais padronizado. Ô Igor, e me fala uma coisa, como que surgiu a ideia do seu negócio? Como que você trabalhou na Domínio? Isso. E lá que você identificou essa dor, você já tinha essa mentalidade de negócio? Me explica um pouquinho como funciona isso. Como surgiu? Eu trabalhei 9 anos na Domínio Sistemas, né? Então, para quem não conhece, Domínio Sistemas é um sistema para escritórios de contabilidade, sistema operacional do escritório de contabilidade. RP contábil, né? Um RP contábil. Eu comecei a trabalhar na Domínio em 2011 como suporte técnico. Então, eu passei 4 anos ali até 2014, 2015, só atendendo problema de cliente. Então, eu me tornei um especialista em resolver problemas da Domínio, né? Depois fui trabalhar como coordenador de suporte. Aí eu comecei a aprender mais sobre pessoas, gestão de processos. Sendo que, como coordenador de suporte, eu tinha uma meta lá dentro da Domínio, que era reter os clientes que foram implantados nos 12 primeiros meses. E como é que eu fazia isso? Para que o cliente possa ficar na nossa carteira durante 12 meses, no momento que ele é implantado, eu tenho que implantar o mais rápido possível. Porque quando ele contrata a Domínio, ele está pagando outro sistema também. Então, ele tem 2 custos ali. Então, mais rápido que eu conseguir implantar a Domínio, melhor, porque ele cancelava outro sistema e já ficava com a Domínio. E aí, o que acontecia? A gente fazia a implantação, beleza. Só que tinha um passivo dos clientes que ainda estavam na carteira,
que não usavam bem a ferramenta da Domínio. Por quê? Porque não foram implantados corretamente no passado. E aí esses clientes começavam a pedir cancelamento. Eu cancelei aqui porque o sistema Y me deu o sistema de graça aqui para eu usar e eu estou pagando X reais na Domínio, eu vou cancelar. E aí eu comecei a ir nesses escritórios e vi que ele não usava toda a funcionalidade e ele ter o outro sistema de graça ia sair muito mais caro do que ele usasse as ferramentas da Domínio. Então, começou a aparecer muita necessidade dos clientes em usarem melhor as funcionalidades da Domínio. Você foi para campo mesmo. E aí né? eu fui para campo, fui fazer as consultorias específicas da Domínio. E aí, quando eu estava em campo, eu vi que as necessidades não eram somente a Domínio, era o processo como um todo. Processo e relacionamento com o cliente, que aí vinha um sucesso do cliente ali dentro também. Então eu vi que, cara, aqui tem um mercado gigante. O pessoal está pensando que é só sistema, mas não é só sistema. É a metodologia, são os processos, são o relacionamento com o cliente que está ruim aqui. Então, em 2020 foi que eu saí da Domínio, porque a gente começou realmente a ter demanda de escritórios de contabilidade de outros estados. E depois, no mesmo ano, a gente começou a ter demanda de escritórios de contabilidade que usavam outro sistema, sem ser a Domínio, para justamente melhorar os processos, organizar os processos e poder implantar um setor de relacionamento com o cliente, que é o setor de sucesso do cliente. Né? E você falou de pessoas, né? Então, muito dos problemas também vinham das pessoas. O time que já não queria trocar, aceitar um novo sistema. Isso você identificou lá muito forte? Era uma coisa que a gente sempre fala sobre processos, mas eu sempre digo, se você não tiver pessoas engajadas, não tiver pessoas com a mesma visão que você, não adianta ter o melhor processo do mundo que não vai rodar Não vai nada acontecer. da estratégia que você tem para sua empresa. Porque antes dos processos vêm as pessoas. Os processos não vão rodar sem as pessoas, os sistemas não vão rodar sem as pessoas. Então você tem que ter as pessoas engajadas com o mesmo propósito. E para isso vocês têm que pegar as pessoas para perto, né? Porque aí elas vão entender a visão. Então, desde o início, eu não enxergava que o problema sempre dos processos não rodarem sempre estavam nas pessoas. Porque há aquela tríade, né? Processos, pessoas, tecnologia, né? As pessoas sempre estão na base. Então eu via, cara, o cara tem sistema. Por que um escritório funciona e o outro não funciona? Sempre era essa dúvida, né? Por que um está dando certo, por que no outro não está dando certo? Aí quando eu via, os processos não estão rodando aqui. Beleza, mas o escritório tem sistema. Já passou por mapeamento de processo e ainda não está funcionando. Por que será isso? Eu fui identificar que as pessoas não tinham a mesma visão do dono. As pessoas estavam lá somente fazendo o básico, fazendo o que foi mandado para fazer, e não entendia a estratégia, e não tinha a mesma visão, e não tinha também a ambição de querer o crescimento lá dentro. Né? Porque sem a ambição também de querer crescer, a pessoa vai fazer aquilo ali para sempre. Então, tinha muito isso, e eu identifico até hoje a maioria dos problemas dos processos e sistemas não rodarem perfeitamente, tanto nos negócios contábeis quanto nas empresas, estão no engajamento das pessoas dentro da empresa. E o que te motivou a empreender nesse segmento? No segmento da contabilidade, né? Porque a gente é muito conservador. O pessoal é bem conservador e bem, assim, de certa forma, eu não queria falar a palavra resistente, mas tem uma palavrinha que um contador disse uma vez, que eu estou esquecendo agora, mas é meio que cabeça dura e desconfiado. O contador, ele é desconfiado. Desconfia de tudo. Ele desconfia de muitas coisas, até porque o contador é calejado de um monte de coisa que acontece dos próprios Tudo clientes, é culpa né? do contador, né? Exatamente. Então tem essa desconfiança. Mas o que me motivou a eu estar nesse segmento é justamente a quantidade de problemas que tem para resolver. Por incrível que pareça, tem muito problema, me desafia a querer resolver esses problemas, e onde tem problema tem oportunidade. Né? Então, a contabilidade, ela é uma seara de oportunidades.
porque em cada cliente que o contador tem uma oportunidade ali para ele melhorar a empresa, melhorar o negócio e, consequentemente, quando ele melhora o negócio do cliente, ele melhora o ecossistema empresarial do Brasil inteiro, né? Ó, vocês pegaram o insight, onde tem problema, tem negócio, tem solução. Então, não encara o problema como o problema. Encara o problema para poder resolver e trazer uma solução para o seu cliente. Isso. É um insight que o Igor deixou aí, grande para vocês. Isso. E que momento, Igor, você sentiu que agora vai? Porque assim, o começo foi difícil, você explicar para o contador que ele precisava ter processo. E qual foi o momento que você falou, pô, agora eu tô indo bem, agora vai? Quando eu vi que a gente deu resultado para um cliente. No momento, assim, no início, tudo é ideia, né? Eu preciso de uma cobaia para validar Um case de a sucesso ideia, ali, né? né? Eu preciso desse case. E quando eu fiz um projeto num cliente, eu vi que, cara, que dá muito resultado. E a partir do momento que a gente foi colocando esse mesmo projeto para alguns clientes e alguns clientes acreditavam no projeto, mas a gente utiliza muito o cliente para melhorar os nossos processos também. Então, cada vez que a gente fazia um processo, um projeto num cliente, a gente via que, cara, aqui tem outra necessidade, vamos colocar essa outra coisa aqui, vamos fazer dessa outra forma. E a gente tem um valor na nossa empresa que é a melhoria contínua. Então, nós estamos mudando a todo momento, porque cada cliente é um cenário diferente, a gente tem que aprender com isso aí. Será que vale a pena fazer por esse caminho? Será que vale a pena fazer por esse outro caminho? E a gente vai testando. E a partir dos testes, a gente vai vendo que vai dar certo ou não. Então, a gente foi validando com os clientes algumas coisas. E quando a gente... isso foi em 2021. 2021. Logo, a gente nasceu na pandemia. 2020, 2021 foi um ano depois. Quando se abriu as portas ali para meio que... vamos voltar com os eventos contábeis. Acho que foi mais ou menos finalzinho de 2021. Eu lembro do Pedro Neri mesmo, foi começo, fevereiro de 22. Que ainda Fevereiro de que 2022. ainda estava indo de máscara, tinha algumas restrições. Exatamente. Então, final de 2021, a gente atendia só online. E aí a gente pegou um cliente muito grande em 2021. E aí eu disse, esse cliente eu vou ter que fazer presencial. Esse cliente é muito grande. Era um cliente que tinha 3.000 clientes no interior de Santa Catarina. Eu ia perguntar, em Natal? Não, é no interior de Santa Catarina. Então, e aí eu tinha um outro cliente em Porto Alegre e eu fiz 15 dias direto, assim. Viajei, época de pandemia ainda, todo mundo com máscara e tal. Fui para o interior de Santa Catarina, passei uma semana nesse cliente. E eu passei uma semana, e era um cliente muito bem estruturado, com processos, sistemas, tinha tudo. Mas ele queria uma visão externa, de alguém que chegasse lá e visse, validar, outros escritórios estão fazendo nesse caminho aqui. Eles estão usando esses sistemas, eles estão fazendo, né, dessa forma. Então eu vi que, cara, o que os escritórios precisam é se conversar para cada um saber como é que o outro está fazendo, para saber se aquilo ali está certo ou errado. E eles me usavam muito como esse benchmark. Igor, como é que estão fazendo aí? Como é que os outros estão fazendo? O que os outros estão que você tem visto no implantando? mercado? Quais são os sistemas que fazem isso aqui? Conhece alguma coisa? Então, eles me viam muito como benchmark. Eu vi que, cara, aí tem também um produto. Aí tem um produto também. Porque eu concentro vários escritórios de contabilidade em mim, dos nossos projetos, e a gente tem essa expertise. E aí foi essa virada de chave. Por que a gente não centraliza também os processos de um escritório com a gente? O que a gente tem de modelo aqui para apresentar? Então, a partir desse momento foi que a gente virou a chave, agora vai. Então, Essa isso foi 2021. até ia ser uma pergunta. Essa foi uma virada de chave bem importante para você. Esse Isso. momento foi a decisória, aquela que foi. Essa representou muito no nosso negócio. Isso, foi exatamente. Foi esse cliente com essa viagem que eu fiz que foi essa virada de chave. E aí em 2022, que foi onde voltou os eventos, né? A gente patrocinou a Conescap, que foi justamente em fevereiro de 2022. A gente patrocinou a Conescap e aí começou a vir muitos clientes por indicação. Eu comecei a participar de muito evento, por exemplo, a Conta Azul de 2022 eu fui,
o Nuconte de 2022 eu fui, o Synergy da Domínio eu fui também. Então, eu comecei a estar no meio dos clientes. Se fazer né? presente, Se né? fazer presente. Eu comecei a entrar nas mentorias, né? Então, eu comecei eu percebi que eu precisava estar presente, porque sem ninguém me conhecer, eu não conseguiria provar o meu trabalho. Eu precisaria estar presente para que os clientes estivessem comigo e começassem a me indicar. Porque eu sabia que os problemas eram os mesmos. Os problemas dos contadores eram os mesmos e eu tinha uma solução para isso. E é legal, Igor, porque o contador, às vezes, ele tem muita dificuldade de vender, de se posicionar, de estar presente, criar conteúdo para rede social, tudo nesse sentido. E você é um cara que está sempre envolvido. A gente se conheceu, acho que em 2022 também, Foi. uma outra mentoria. E você já era um cara presente ali. Isso. Onde você viu essa virada de chave para participar dessas mentorias? Porque a gente ouve muito até o Johnny falar que você tem que sair da bolha. E você é um cara que já começou fora da sua bolha, processos, então você sempre esteve no ambiente dos contadores. Onde você viu isso? Como você mudou, veio com essa mentalidade já preparada para isso? Na verdade, foi muito a oportunidade que surgiu e eu abracei ela, né? Por exemplo, eu nunca imaginei, isso em 2021, eu nunca imaginei de patrocinar um evento. Nunca imaginei isso aí. Eu estava em Natal, era escasso de evento em Natal. E eu nunca imaginei de vir para São Paulo para patrocinar um evento em São Paulo, nunca. E surgiu a oportunidade do Conescap. E, assim, na época, o valor era um standzinho que era startup, era 5 mil. Era 5 mil. Acho que era 5 mil reais para patrocinar, para cota de patrocínio. Mas, vamos lá, vamos dividir em 200 vezes aí os 5 mil e vamos embora, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Tirando dinheiro realmente da onde não tinha na época para estar aqui em São Paulo presente fazendo isso, né? E aí, quando eu comecei a ver que a comunidade, a geração de conversas entre os contadores, quando se falava de processo e eu estava junto, a pessoa olhava para mim, olha, esse cara aqui resolve os processos. Né? Esse cara aqui resolve o processo. Então, minha atuação sempre foi intencional, mas não intencional de ser um cara chato querendo vender meu serviço. Mas estar presente, ajudar naquilo que eu sei fazer, e eu entrego totalmente de graça, todo o meu conteúdo eu entrego, assim, nas conversas, para a pessoa saber do que eu sou especialista, e quando uma conversa surgir, eu estar lá presente para o cara dizer, olha, o Igor é o cara do processo. Né? Então, quando eu comecei a participar desses eventos e comecei a estar na roda de contadores e eu vi que isso aí fazia muito efeito, aí eu comecei a estar presente. Isso aí dá resultado. Eu vou começar a participar mais, porque em cada evento que eu gero 3, 4, 5 leads aqui para mim, e depois isso vai virar fruto de algum projeto. Então, tem projetos hoje, esse ano, por exemplo, que fechou, de conversas que eu tive há 1, 2 anos atrás. Então, são sementes que eu fui plantando que eu estou colhendo hoje, e as sementes que eu estou plantando hoje eu vou colher lá na frente. Que o pessoal acha que o sucesso é rápido, né? Pois é. Vê hoje a imagem, que a gente tem a imagem, né? O pessoal fala, nossa, foi fácil. E ninguém sabe, né? A trajetória, o caminho. O que a gente passa para hoje estar onde a gente está, né? Isso. E a semeadura tem que ser constante. E a gente não consegue entender o processo da vida. A gente abre um negócio e já quer um crescimento rápido. E sabe que tem um processo. E é a sua especialidade, é processo. É você entender que tem uma forma de fazer. Não é cada um fazendo de uma forma, cada um tem um resultado diferente, mas tudo bem, isso são momentos e são jornadas, mas existe um processo e precisa ser respeitado. Isso. Quem não entender respeitar o processo não vai ter resultado. Isso. Pode até ter um resultado, mas não vai sustentar, porque vai dar problema. Se você não conseguir estruturar, e aí o Igor é o cara para fazer isso. O Igor, ele faz de ponta a ponta processos. Um dos maiores escritórios de São Paulo, o Igor fez uma estrutura super bacana, que é o Serac, que é referência. E todo mundo usa o Igor do Serac
usa o Igor como referência. Legal. A história do Serac é bem interessante porque... Mas o Igor não é do Serac, ele tem a empresa dele, viu? Não Isso, é o tem Igor a do empresa, Serac. O prestador de serviço lá, né? Eu conheci o Johnny através de um podcast. E olha que eu já conhecia muito escritório de contabilidade do Brasil, eu realmente não conhecia o Johnny nem a Serac, mas eu escutando um podcast, eu sempre escuto o Marcelo Germano nos podcasts. Aí eu, escutando ele, tinha um podcast dele com, sabe a história do contador, do Serac, tal. Aí eu vou escutar. E aí ele falando, eu gostei. Cara, eu não conheço esse cara. Aí eu fui pesquisar quem é. E aí depois, num evento aqui em São Paulo também, ele palestrou. E aí eu vi, cara, eu ainda vou prestar serviço para esse cara aí. Intencionalidade. E aí eu tinha clientes que faziam parte de uma mentoria que ele fazia parte também. E aí, essa ideia que eu disse, né? Assim, sempre estou presente nos eventos como cara do processo. Quando alguém fala sobre processos, eles vai citar meu nome. Então, num hot seat, o Johnny falou de processos, me indicaram. E aí começou esse contato aí, e aí a gente fechou um contrato lá com eles. Com Serac. Isso já faz 2 anos, já faz mais de 2 anos já que eu tô lá. E por ser um escritório grande, eu acredito que ele já tinha uma estrutura, um processo. Mas não era desenhado? Exatamente. Assim, toda empresa ela tem processo, né? Só não tem um processo estruturado. E muitas vezes eles precisam de um apoio externo para melhorar a técnica de escrever os processos e treinamento da equipe, né? Então, mais poder tirar o que está na cabeça do pessoal, colocar num papel E validar, e tornar aquilo ali uma constante. É que quem está dentro eu falo o problema, né? Quem já está dentro de um processo não enxerga que pode ter algo diferente, né? Uma visão de fora vai enxergar que dá para modificar aquilo e ainda quebrar paradigmas da cabeça do funcionário, que é possível, né? Exatamente. Assim, eu tenho uma empresa de consultoria de processos, tenho uma empresa de consultoria, mas eu também eu paguei uma outra, não é consultoria, mas uma outra imersão com consultores para entender como outros consultores faziam nas empresas dele. Porque eu acho isso muito válido. Sim. Ter essa troca de informação, saber como é que os outros estão fazendo, saber qual é a metodologia, para onde é que os outros estão olhando, saber se consultoria mesmo dá para escalar ou não dá para escalar, ou tem Enfim, eu tenho essas dúvidas na minha empresa. Então, toda empresa precisa de uma consultoria, uma mentoria, uma imersão, precisa estar nesses ambientes, precisa se comunicar, precisa se relacionar, porque se você ficar parado ali, tentando solucionar os problemas também por conta própria, só na sua bolha, você vai ter as mesmas ideias, as mesmas soluções e não vai dar certo. E é o poder do network, na verdade. A Lari, né, que é do Gerações, que tá dando a oportunidade pra gente estar aqui, ela até fala, né, do network, né? O network é tudo para você. É o bem mais valioso que você tem ali para proporcionar, né? Através de um network passado nosso, fez o Igor estar aqui hoje. Pela rede social, eu vi que o Igor estava aqui perto da gente e fiz o convite para ele, o por acaso que ele falou. Então, assim, se a gente não tivesse abrido a mente para conhecer algo diferente, eu fui conhecer ele num estado fora de São Paulo. Então, assim, se eu e o Fernando não tivesse abrido a mente para conhecer o diferente, a gente não tinha conhecido o Igor, estaria estagnado no mesmo lugar até hoje. Então, são desafios, né? Acho que não tem fronteiras que impeça nada, né, pra gente. A gente tem que quebrar todas as fronteiras e seguir em frente. Exatamente. Igor, e falando em desafio, quais foram as dificuldades que você enfrentou na gestão da empresa? Na gestão da empresa? Quais foram as dificuldades? Porque até hoje eu tenho dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldade na gestão. Mas eu acredito que a maior dificuldade que eu já comentei sobre isso, é fazer com que as pessoas enxerguem o que você está enxergando. Compre a sua ideia, né? Porque eu tenho uma personalidade diferente de muitos outros empresários, assim. Cada empresário tem uma sua personalidade, mas eu penso muita coisa e às vezes quando eu falo 10% do que eu estou pensando. Porque eu sou objetivo. E quando a pessoa é muito objetivo, às vezes na sua mente está muito claro o que você quer, mas a pessoa não está dentro da sua mente para entender.
Então, minha maior dificuldade é a minha comunicação. Né? Eu entendo que não é dificuldade dos outros. Eu tenho que melhorar a minha comunicação para que as pessoas enxerguem o que eu estou enxergando. Para você é Isso muito eu já óbvio, sei. né? Exatamente. E isso eu já sei. A maior dificuldade na gestão de qualquer empresa é você conhecer os pontos fracos seus para poder melhorar a gestão da sua empresa. Então, o que eu reconheço aqui da gestão é conseguir tornar mais claro onde é que eu quero chegar, onde é que a Potencialize pode chegar. E toda semana a gente tem reunião e eu estou sempre frisando isso com eles. Uma outra coisa muito importante é o ritual, a rotina constante com seus colaboradores. Porque quanto mais conversa você tiver com todos, mais oportunidades você vai ter de falar o que você está pensando, o que você está sentindo, para onde é que você quer chegar, né? Então, hoje a maior dificuldade é formar a minha liderança para que eles possam formar as pessoas de baixo. Falando de gestão, vou mudar um pouco o foco rapidinho. A gente já empreender em família, né? Porque aqui a gente empreende em família e você também tem Isso. esse dia a dia, o relacionamento, o empreendimento do lar, o empreendimento empresarial do escritório. Como é que é essa experiência? Para compartilhar um pouco aí, já que falou em gestão, porque a gestão tá junto com a esposa, é uma gestão dupla, né? Eu sempre procuro evitar ao máximo falar de trabalho em casa, sabe? Apesar de sempre eu falo de trabalho, sempre eu tô vendo algumas coisas, mas desde sempre, desde a época que eu trabalhei na Domínio, eu sempre tive isso. Cara, fim de semana é para descansar. Assim, já tá na minha mente que no fim de semana é muito difícil eu passar um dia inteiro no escritório trabalhando. Eu não consigo fazer isso. E aí eu tenho esse momento de descanso, fim de semana, para relaxar. Então, eu sempre soube separar as coisas de trabalho e família, lazer, enfim. E é um desafio, porque às vezes a gente não quer misturar, mas acaba misturando algumas coisas, né? Mas isso tem que ficar muito, muito claro e evidente quando se está com alguém do seu lado que tem um relacionamento e tem uma relação de trabalho, Uma né? relação de negócio. Isso precisa ficar muito claro também. E no caso da minha esposa, ela me ajuda no marketing, né? Ela é muito boa em edição de vídeo. Acho que ela é a melhor editora do Brasil. Só que ninguém conhece ela, mas ela é a melhor editora de vídeo do Brasil que eu conheço. E eu só confio nela para editar os meus vídeos, assim, que ela faz muito bem. Que bom. E é a parte realmente da criatividade da coisa. Né? Coisa que eu não sou. E eu sou muito ruim, é design, é criatividade. Eu odeio o Canva aqui no meu celular de editar foto, essas coisas. Eu sou muito ruim e eu tenho ela para me complementar nisso aí. E é legal, Igor, ver que você é um cara que viaja muito, cara. Você já comprou um apartamento em São Paulo? Não, mas já tô procurando para alugar. O Igor é de Natal, pessoal, e ele tem mês que ele passa mais tempo em São Paulo do que próprio Natal. Tem vez já acompanhar o Igor nas redes sociais de ficar 15 dias praticamente em São Paulo. Nessa semana, por exemplo, na verdade, semana passada eu estava no evento. Eu vim um pouco antes, mas eu vim com minha esposa e meu filho. A gente ficou esse tempo aqui em São Paulo. E aí eu já voltei ontem. Vou passar até essa semana aqui, até sábado aqui. E na próxima já venho de novo. Eu passo mais uns 3 a 4 dias aqui. Então esse mês praticamente foi o mês todo aqui, né? O Igor mora literalmente no aeroporto. Exatamente. Minha casa é o aeroporto. De Natal para cá são 3h30, mais ou menos, só que tem o tempo de ir para o aeroporto. Vim para cá, do aeroporto para o hotel. Ainda tem a questão da mala, que é muito ruim, a questão de mala, de caber as coisas. Eu não gosto de vir na época de frio, porque eu tenho que colocar roupa de frio e eu não gosto, porque ocupa muito espaço na mala. Aí, essa parte aqui que é meio complicado, né? Tem até uma curiosidade, né? Uma vez você veio para São Paulo e tava muito frio, que você teve que ir na 25. Eu fui lá no Brás, né? No Brás. No Brás. Eu fui lá no Brás comprar roupa, porque eu não tinha trazido roupa.
Viu? Ninguém vê os bastidores, as lutas exatamente, diárias, os exatamente. perrengues. E o Igor é um cara que mostra de fato os bastidores. Ele é bem atuante nas redes sociais e segue ele. Ele vai deixar o Instagram dele aqui para vocês acompanharem. E não é só de vitórias, né, Igor? E como que você faz a sua rotina como empreendedor? Como você faz essa separação hoje? Eu tenho a minha ferramenta principal hoje é a Google Agenda. Eu não consigo viver sem o Google Agenda, né? Lá na minha agenda tem atividades recorrentes que eu tenho que fazer toda semana, todo mês, né? Tem algumas atividades, mas eu procuro, na semana que eu tô sem viagens, assim, em eventos, eu sempre procuro preencher pelo menos 50% a 60% da minha agenda com reuniões internas. Reuniões com a equipe, né? Definir algumas coisas, ver algumas situações de problemas que tem que resolver, um cliente ou outro. Depois, mais ou menos 30%, eu vejo se eu tenho cliente para me relacionar, para fazer uma reunião, entender como é que tá, só para conversar mesmo, que eu gosto de fazer isso. E o outro tempo eu dedico para ou aprender coisa nova, ou testar coisas, ou ver as novidades, enfim, eu também gosto de... Eu não gosto de ficar parado, eu gosto sempre de ver coisas novas e testar. Por exemplo, a questão de automação, de inteligência artificial, eu sempre sou muito curioso para saber dessas coisas, eu fico testando e eu gosto de reservar um tempo para isso aí também. É legal. Bom, Igor, hoje você separa a questão de CPF e CNPJ? Como você lida com isso? CPF e CNPJ se fala em... Pessoa física, no geral. Mas em que sentido, assim, das Você consegue separar a sua vida pessoal e a sua você vida mistura jurídica? Você tudo. mistura tudo. Pois é, eu não consigo separar. Não consigo. Acho que o CNPJ está ligado diretamente ao CPF e eu carrego a imagem da minha empresa. Até eu falei isso na semana passada, para algumas pessoas na minha equipe. Eu digo, se vocês quiserem se tornar sócio da minha empresa, vocês têm que ter ciência de que não tem como separar CPF do CNPJ. O seu CPF carrega a imagem do CNPJ. É a sua empresa que você vai estar levando na sua rede social, nos seus relacionamentos, você está levando a imagem da empresa. Se eu coloco você como sócio, eu estou dando uma responsabilidade para você de levar a imagem da empresa também com você. Então, eu não posso aceitar coisas que denigram a imagem da empresa e não seja a representação que eu quero para potencializar resultados. Então, hoje eu não tenho como separar o CPF do CNPJ. Eu acho que tá tudo junto, tá tudo misturado, né? Eu também acho que é muito difícil aquelas pessoas que falam, olha, a partir dessa linha, dessa porta, eu esqueço tudo que aconteceu aqui. É muito difícil isso. E ainda mais empreendendo, lidando com pessoas, tem pessoas que vai pegar, vai tear, vai levar pro coração, não vai entender que você só cobrou algo porque sabe que ela pode entregar, porque senão você não cobraria. Exato. E as pessoas não têm essa maturidade, esse feeling de entender que a cobrança faz parte do processo. Exato. Você só vai cobrar se realmente você achar que vai valer a pena. Senão você não cobra. Vai fazer sentido você ficar gastando tempo e energia cobrando alguém que não vai te entregar resultado? Exatamente. Só tem uma coisa que eu separo, que é a parte financeira. Aí não tem como, senão eu levo bronca do meu contador, né? Isso é uma dica boa, porque a gente tem, você sabe que tem empresários que não fazem isso. Agora, né? se for na parte financeira, você tem que separar. O CPF do CNPJ são coisas diferentes, né? Agora, imagem não tem como separar. Esse que você deu a dica aí é bem importante, porque, a gente é do ramo da contabilidade, você sabe as buchas que chegam pra gente. Eu sei. Você cuida, Igor, da sua saúde mental e equilíbrio pessoal? O que você faz para cuidar disso? Eu tô fazendo... para cuidar da minha saúde mental, eu tô fazendo exercício físico. É uma das coisas que fazem com que eu consiga me desligar um pouco e tá cuidando da minha saúde, né? Eu passei muito tempo sem cuidar da minha saúde, porque estava numa pegada muito forte da empresa, pensando na empresa. Comecei a viajar para os eventos, então
realmente, passei uns 2 anos aí sem fazer atividade física, ia, voltava, mas já faz uns 10 meses aí que eu já tô numa constante bem legal de atividade física. Eu vejo que isso é um dos fatores que me fazem ter um equilíbrio, tanto na saúde física quanto na saúde mental também. Eu vejo que é essa rotina, né? Fazer uma rotina, apesar das viagens, eu sempre trago roupa, sempre vou para academia, procuro sempre me exercitar nos lugares que eu estou no hotel, sempre estou procurando um que tenha academia para poder ter essa oportunidade e não deixar novamente. Entrar no sedentarismo de novo, né? Exatamente, porque para voltar é bem complicado, né? E o Igor gosta de desafio, pessoal. Ele tá num desafio de um exercício, uma atividade nova. Eu comecei o futevôlei. Comecei o futevôlei. Só que nessas últimas semanas eu não consegui ir, que eu tô aqui em São Paulo, eu não consegui ir. Mas estou um mês, né? E o que você aprendeu, Igor, nesse um mês? Porque tem gente que já Legal. desiste. Exatamente. E, cara, um mês, né? A pessoa pensa assim, cara, um mês eu vou estar jogando já profissional, já campeonato mas, e tudo. Cara, nunca nada é desse jeito, né? Você tem que ter ciência de que nada é tão rápido. Então, o maior aprendizado é que, cara, com um mês, você consegue ver os outros jogar, você fica com raiva dos outros acertarem a bola e você não acertar. E você tem que ter muita paciência, que saber que, cara, você vai ter que persistir, talvez por 6 meses, 8 meses, 10 meses, até você conseguir acertar aquilo que você não consegue acertar hoje. É ter paciência. É saber que aquilo ali faz parte do processo, né? É a gente não olhar para trás e saber que a gente tá melhor do que quando começou. Só que a gente já quer estar no nível, igual você falou, se comparando com o outro cara. Mas não, se compare com você, olha para trás. Exato. Veja 30 dias atrás o que você fazia, que você, para chutar a bola, às vezes não passava da rede, às vezes você não conseguia receber. Isso é o processo na empresa também. A gente não olha para trás, a gente tá sempre olhando para frente, sempre mirando alguma coisa, né? Isso, exatamente. Se você for se comparar, você vai ter que se comparar também ao tempo que o outro passou para aprender aquilo A ali. jornada dele, né? O tempo que ele demorou para estar ali, né? Então não adianta você querer aprender tudo de uma forma rápida. Você tem que ir assim, persistir. Mas se você parar aquilo ali, você volta para estaca zero, né? Eu vi uma pesquisa, Igor, que quase 90% para no futevôlei. Nos primeiros 6 meses, porque não tem a paciência. Exato. E aí o dono de uma academia, que é um cliente meu, ele falou que no beach tênis ele não tem tanta desistência, porque é bater bolinha. Então é mais fácil, não que você vai ter a técnica, mas você vê que dá jogo. E aí no futebol ele não dá jogo. O cara joga a bola em você, você vai dominar em cima de você, você não vai conseguir passar pro seu parceiro. Então quase 90% desiste. Porque não tem jogo, não tem continuidade. Eu já escutei de pessoas, cara, eu não gostei do futebol porque é muita regrinha. Mas faz parte do esporte, faz parte da vida ter regra também, você vai ter que aprender, né? São as regras e é difícil mesmo, assim, você lembrar de todas as regras quando você tá jogando, quando você tá fazendo, é muito difícil. É a prática. Mas é prática. É a disciplina, né? A constância que você falou muito. Ô Igor, qual a dica que você dá para quem tá começando a empreender agora? Começando a empreender, eu vejo que a primeira coisa que o empresário, o empreendedor tem que entender é o que ele vai querer resolver de dor, né? Quais são as dores que você resolve? Muita gente tem ideias mirabolantes, tem muita técnica, muita coisa, mas qual é a dor que se resolve, né? E aquela parte do problema, né? Se apaixone pelo problema. Tome aquele problema ali, que a partir daquela solução você cria um produto. Então, primeira parte do empreendedor. Veja a dor que você vai solucionar e venda. Vá vender. Vá vender o sonho, vá vender a solução. Depois você corre atrás para entregar. Eu estou construindo 2 projetos agora para esse segundo semestre.
Um projeto já está em andamento, né, que é o meu clube de mentoria. Esse projeto já está em andamento, já tem alguns que já fazem parte do meu clube de mentoria. E um outro projeto, ele é uma academia Potencialize, né, que é formação de profissionais. A gente também está com esse projeto já desenhado e vamos startar no segundo semestre. Esse projeto da academia é justamente para que resolva a dor de falta de profissionais no mercado contábil, né? A gente vai capacitar essa galera e vai entregar para os escritórios ele já formado, já capacitado. Então essa é a nossa ideia. Mas assim, a bacia de ideias é 5 centavos, né? A gente tem ideias, a gente já colocou na parede e agora a gente já vai para a ação, porque a execução é a parte mais difícil. A execução é a parte mais difícil da pessoa fazer, né? E aí, uma das coisas que forçam você fazer é você vender primeiro. Venda, pegue o Pix do cliente e corra para entregar. Porque aí você vai ser forçado a fazer. Progresso e ordem, né? Progresso e ordem. Faz, depois organiza. Vende e depois organiza, né? E esse projeto da academia que você fala é atender todo o Brasil? A gente está pensando em fazer isso local. A gente está abrindo lá em Natal primeiro. A gente vai abrir lá. Vai fazer um projeto piloto. Qual é a ideia da academia? É que a gente forme em 2 frentes. A academia, a universidade vai ser presencial. A gente vai precisar de pessoas presenciais lá. Mas vai ser em 2 frentes. Uma parte técnica e outra comportamental. A gente vai trabalhar a parte comportamental no presencial e a parte técnica no online, né? E a gente vai precisar de escritórios que sejam patrocinadores do projeto. Porque o escritório patrocinando, a gente vai entregar o aluno, a pessoa que está sendo formada para a gente, ele já com o perfil que o escritório precisa. E qual é o prazo, mais ou menos, que você acha que consegue formar? Por exemplo, eu aqui mandar um colaborador meu para ir na sua academia, na formação. Eu tenho uma projeção de 6 meses, mais ou menos. Assim, que a ideia, na verdade, não é pegar um colaborador que já esteja trabalhando, é pegar estudantes e recém-formados, né? Então, a gente tem uma projeção de média de 6 meses, mas a gente, dependendo da evolução da pessoa, a gente consegue formar antes também. Você que tem uma contabilidade, tem dor de contratar pessoas, talvez está surgindo a solução. Uma solução para o nosso mercado aí, que está bem tenso. tenso. Talvez o Igor esteja trazendo a luz no fim do túnel, porque é difícil hoje. É difícil, né? E eu vejo que toda empresa, ela é uma empresa de educação. Ela precisa se formar em uma empresa de educação. E o que eu analiso, principalmente em recém-formados, em estudantes, é que a visão deles já é diferente da nossa. Não tem como fugir. Eles querem uma coisa diferente do que a gente quer. Sim. Então, a gente só precisa alinhar esse eixo, que é o que a universidade ou a faculdade ele não faz. Ele não tem essa visão prática, não tem essa visão de empreendedor. Então a gente quer alinhar essa visão e dar as oportunidades que eles também exigem. Eles também querem oportunidades, porque os escritórios de contabilidade querem pessoas com experiência e eles não têm experiência e não querem um presencial, não tem. Então vamos alinhar as expectativas. Tá tudo fora, né? É que a pandemia veio e o pessoal meio que ficou nesse home office, né? Mas eu acho que um híbrido dá para funcionar. Eu acho que dá para uma questão que a gente fala, né? É entregar o seu trabalho, né? Você pode ter a liberdade desde que você entregue o que você tem que executar. É uma coisa que eu e o Fernando tem muito disso, sabe? Mas é muito no que o Igor fala. É a questão de ter um processo bem estruturado. Se você não tem um processo, você não consegue mensurar se está entregando ou não. Então, você não vai conseguir saber se um híbrido é legal, se um home office faz sentido para alguém. Pode ser que o home office para mim não faça sentido. Eu tenho 2 filhos e querem atenção, querem algumas coisas e eu não consigo entregar o que eu poderia entregar no presencial. Sim. Mas pode ser que num híbrido eu já me saia melhor, um intercalar. Enfim. Pessoal, estamos chegando já ao final desse bate-bola aqui, desse podcast. Você vê que quando o assunto é processo, quando é dinâmico, o Igor
traz e passa muito rápido o tempo. E a gente queria fazer um ping-pong, Igor. Eu queria te Legal. fazer algumas perguntas e assim... Tem que ser rápido. Objetiva. Vai rápido. Tipo o Hugo Calderano, sabe? Campeão de novo agora. Um livro que te marcou. Segredos da Mente Milionária. Forte. Um erro que virou um aprendizado para você. Cara, não alinhar sociedade. Não ter a sociedade alinhada. Responsabilidades. Ixi, isso serve pra nós também. Isso é bem forte, hein? Isso veio a calhar ao momento. Um conselho que você nunca esqueceu. Sempre quando você for implantar ou prestar algum serviço para o cliente, fale das responsabilidades que ele vai ter que ter com o teu produto. E tudo que pode dar errado se ele não cumprir a parte dele. Uma palavra que define o seu negócio. Inovação. O Igor é o cara da tecnologia. Ô Igor, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente aqui, que realmente empreender não é fácil. Ainda mais você que é de uma área de tecnologia, uma área de processo, onde a maioria dos empresários acha que sabe tudo, que não precisa estruturar mais nada, escritórios grandes que você vê que estão fechando, porque não tiveram essa estrutura, não tiveram essa mentalidade. Eu venho de uma geração de contadores que já vem pensando nessa mudança, nessa aceitação, mas tem muitos contadores que vêm depois de mim que vai ter uma mentalidade melhor, tem contadores mais velhos que já entenderam qual é o jogo, e queria que você deixasse um recado. Eu enxergo que aquilo que eu comentei, né? Acho que tudo é o posicionamento que você quer. Então, eu vejo que se o empreendedor ele não se posicionar, não frequentar novos ambientes, né, não destravar de fazer coisas diferentes, ele vai sempre ter a mesma coisa, o mesmo resultado. Ele sempre vai estar patinando e não vai alcançar novos horizontes, né? Então, acho que seria essa... E respeitar o processo. Respeitar e confiar no processo, né? Que no final tudo dá certo. Exatamente. Galera, se você curtiu, compartilha, não deixa de dar o joinha, dá um like. Onde te encontra, Igor, nas redes sociais? Tá, minha rede social é @Igor Consultor, Igor com HY, né? Você vai colocar HYGOR Consultor. Você vai me achar. O Instagram da Potencializa Resultados é @Potencializa Resultados. E o Instagram da SEC é @SigaSEC, _ no final. SEC é SSC. Compartilha com alguém que precisa ouvir, compartilha com aquele dono de escritório, compartilha com seu chefe, compartilha com seu colaborador, compartilha para quem faz sentido ouvir esse podcast. O Igor trouxe vários insights, e se você precisa estruturar, acha que está bem estruturado, sem uma consultoria, cara, você pode estar perdendo performance. Conversa com o Igor, vai estar o link, o @ dele aqui, chama ele. Igor, mais uma vez, obrigado. Cara, Nada. é aquele podcast do nada, mas é um exatamente. podcast A gente que agradece. enriquece muito, traz muito conteúdo, traz muita verdade. E mais uma vez, eu queria te dizer que eu sou seu fã, né, cara? Eu gosto cara, de você legal. de graça. E mais uma vez, obrigado, viu? Não, obrigado vocês pela oportunidade e pode me chamar mais vezes aqui que a gente bate Com certeza. vários assuntos aqui bem legais. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.